Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, na aula de hoje a gente vai estar vendo duas funções, que é a PROC-V e a dia da semana. Então já deixei preparada aqui uma planilha representando as atividades semanais de uma pessoa. Então na primeira coluna a gente tem a atividade, depois o horário, a data e por fim o dia da semana que ela acontece. Então o nosso objetivo é, baseado na data, devolver qual que é o dia da semana que acontece a atividade. Já deixei também aqui embaixo uma tabelinha que a gente vai estar utilizando aí posteriormente, juntamente com a nossa função PROC-V. Bom, então vamos começar entendendo a função dia da semana, que é bem simples. Bom, primeira coisa, sinal de igual. Sempre que a gente for inserir uma função ou uma fórmula, a gente precisa do sinal de igual. Dia da ponto semana. Passo aqui a data, tá? Passei a data para ela. Ponto e vírgula, e aí eu passo qual que é o tipo de retorno. O que seria esse tipo de retorno? Repara o seguinte, ele já é autoexplicativo. Se eu coloco o número 1 aqui, tá? Ele vai considerar o domingo como o primeiro dia da semana. Então, ele vai considerar o número 1 como domingo e o 7 como sábado, né? De 1 a 7. Se eu coloco aqui a opçãozinha 2, ele considera o 1 como a segunda-feira e o 7 como domingo. Se eu coloco o número 3, ele considera a segunda-feira como 0 e 6 como domingo. E assim por diante, tá? Então, no caso, né, baseado já na tabelinha que a gente já preencheu aqui, a gente já está considerando o domingo como o primeiro dia da semana. Então, vamos escolher aqui a opçãozinha 1 e vamos fechar parênteses e dar um Enter. Tá? Então, ele retornou aqui um inteiro para a gente, a função dia da semana ela retorna um inteiro, e aí, baseado nesse número que ela retornou, a gente vai ter que identificar qual que é o dia. Então, aqui no caso, número 2, o correspondente seria segunda-feira. Quem vai ajudar a gente a achar essa correspondência vai ser a função PROC-V. Bom, então agora a gente vai entender a função PROC-V. Então, vou apagar aqui o que a gente fez. Sinal de igual novamente, PROC-V. PROC-V, ele faz uma busca, uma procura vertical. Então, a primeira coisa que eu tenho que passar para a função PROC-V é o valor que eu quero estar procurando. Vou colocar diretamente aqui o inteiro, mas depois a gente vai substituir pela função dia da semana. Então, coloca aqui o número 2, que foi o que a função retornou para a gente. A matriz tabela, ou seja, o conjunto de valores que eu vou estar passando aqui para o PROC-V, tanto procurar o valor aqui que eu informei para ele, quanto também para ele saber o que ele vai retornar para a gente. Então, passo esse conjunto aqui de dados, tá? Ponto e vírgula, e aqui o nu índice coluna, ou seja, qual que é a coluna que eu quero que retorne. No caso aqui, a gente passou um conjunto de dados envolvendo apenas duas colunas, né? A primeira aqui com o número e a segunda com o dia da semana. Então, no caso aqui, eu quero que ele retorne para a gente a coluna 2. Poderia ter casos que a gente passa aí um conjunto maior de valores, tá? E aí não fique tão óbvio que você tem que retornar a coluna 2. Aí você vai estar avaliando qual que é a coluna que você deseja estar retornando. Bom, fecho o parênteses aqui e dou um Enter. Pronto, ele retornou aqui segunda-feira para a gente. O que ele fez? Ele pegou esse valor aqui, tá? O valor 2, e foi aqui, tá? Da coluna mais à esquerda, ou seja, nessa primeira coluna, e fez a busca. Então, ele veio aqui, ó, 1, 2, encontrei. O que ele quer que eu retorne? Bom, a gente pediu para ele retornar o que tiver na coluna 2. Então, ele vem aqui, achou o valor correspondente e retornou para a gente. Muito simples. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse valor 2 aqui pela função dia da semana. Então, eu venho aqui dia.da.semana, abro parênteses, passo aqui a data, fecho parênteses e dou um Enter. Tá? E aí, ele identificou para a gente aqui qual que é o dia da semana. Primeira coisa, então, que ele fez aqui, ele avaliou a função dia da semana, retornou o valor número 2, pegou esse valor número 2, procurou aqui na matriz tabela que a gente passou para ele, identificou que o correspondente de 2 é segunda-feira e retornou para a gente. Muito simples. Agora, a gente pode estar copiando essa mesma função para todas as outras células. Como que a gente faz? Bom, a gente precisa congelar esses valores aqui, tá? Como que eu congelo? No caso aqui, a gente tem que congelar a linha. Então, eu coloco o cifrão antes da linha, para ele não alterar esses valores, essas referências. Pronto, congelei. E agora eu posso vir aqui, dar 2 cliques no canto inferior direito, que ele vai estar copiando para todas as outras células essa função. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.